É difícil saber de quem é a culpa, do porquê desse time estar jogando tão mal e tão abaixo do mínimo que a gente esperava nesse começo de campeonato. Era normal a gente esperar um tempo de adaptação do trabalho do Caixinha. Até porque esse é o completo oposto do Carille. O Carille é um estilo muito mais retranqueiro, muito mais defensivo, enquanto o Caixinha é pressão total, agilidade, posse de bola, e vai para o ataque e ser vertical. Então é normal que tenha uma demora. Mas a diferença do Santos para os outros adversários no Campeonato Paulista está sendo muito maior do que eu achei que seria. É óbvio que sempre tem que entrar em pauta que os times do interior, os times menores, começam a treinar muito antes. Então é normal que eles estejam numa condição física e até em questão de tática melhor, porque estão mais entrosados e tudo, principalmente comparando com o Santos, que é um treinador que chegou não tem nem 30 dias e consequentemente fez menos treinos e menos jogos. Mas a falta do Santos, a falta de reação do Santos em conseguir buscar um resultado, simplesmente manter uma vitória, é algo que está assustando bastante. E eu vou ser sincero que eu não consigo entender de quem é a principal culpa. Porque os jogadores parece que não estão jogando o que podem. E aí é difícil saber se eles simplesmente não estão conseguindo se adaptar ao estilo do Caixinha ou se eles simplesmente não gostam e querem derrubar o técnico. E é difícil julgar isso e cravar algo do tipo, tendo apenas 5 jogos, mas me parece mais a segunda opção. Porque o primeiro tempo que a gente. O jogo contra o Mirassol foi a melhor apresentação que o Santos teve até agora, de todas as 5 no campeonato. O primeiro tempo o Santos foi perfeito, entre aspas, no que era a ideia do Caixinha. Óbvio que teve erros, primeiro jogo, primeiro tempo, mas foi perfeito na ideia. Pressão total o tempo todo, tudo. No segundo tempo acabou recuando por conta do desgaste físico, mas que era normal também por causa do primeiro jogo, por ser o primeiro jogo. E ainda assim conseguiu segurar o resultado. Tomou um gol numa falha do Sherman, mas se não fosse aquilo o jogo terminaria 2-0 pro Santos. Só que de lá pra cá, o Santos vem caindo a cada jogo que passa. E parece que não, e parece que é uma escada. Não parece que o Santos está só descendo para pegar impulso e voltar. Parece que é uma ladeira. O Santos caiu de vez. E isso começa a ser preocupante. Principalmente levando em conta que o próximo jogo é um clássico contra o São Paulo, que tá bem, tá embalado, já tá com todos os titulares. Meteu 3-1 no Corinthians, que é um time mais arrumado que o Santos hoje, e com um elenco melhor. E aí fica complicado. A gente não sabe se o Caixinha realmente não tá se adequando a algo. Ele me parece um técnico muito inteligente, muito experiente e com muita certeza do que ele quer. Mas ao mesmo tempo parece que os jogadores não estão comprando essa parada. E é difícil de saber o porquê. A questão que fica é, o Santos e o Caixinha, consequentemente, vão conseguir melhorar depois que as peças que ele tem pedido chegarem ou não? Porque o Neymar, ele hoje em dia não é mais um ponta, ele é muito mais um meio-campista, armador, atacante, da forma que quiser. Mas ele é um meio. E a gente sabe das condições físicas do Neymar. Assim que o Neymar chegar, o Caixinha vai querer que ele também fique nessa ideia de pressão constante o tempo todo, porque a gente sabe que o Neymar não vai conseguir fazer isso muito tempo. Provavelmente durante o Brasileiro e a Copa do Brasil, o Neymar não vai entrar em todos os jogos, é quase certeza isso. Ele vai entrar nos jogos mais importantes, nos clássicos, e no Brasileiro provavelmente nos que forem em casa. Mas essa é uma questão. Se chegarem outros jogadores habilidosos que podem vir graças à situação do Neymar, mas que não necessariamente preencham esse papel de pressão, o Caixinha vai conseguir se adaptar? Ou ele vai continuar preferindo, por exemplo, o Léo Godoy, ao invés do Miguelito, ao invés do Matheus Xavier, ao invés do próprio Luca de ponta, que ainda assim eu prefiro do que o Léo Godoy, que a gente vai falar mais pra frente, que pra mim tá sendo o jogador que mais me faz passar raiva nesse começo de ano com o Santos. Enfim, o Santos começou o primeiro tempo bem, a defesa estava mal, como em todos os jogos, mas nesse primeiro tempo tinha sido menos mal. Teve a falha do Luan Pérez que tomou a bola nas costas no primeiro lance do gol que foi anulado. Nesse mesmo gol anulado também teve uma falha do Brazão, que ele espalma a bola para dentro do gol. Um lance bem ridículo, para ser sincero. Mas como foi anulado, não vou pegar tanto no pé. Mas foi milímetro, por muito
pouco o Brasão não tomou um gol vexatório e o Luan Pérez acumulava mais uma das grandes falhas que ele está acumulando nesse começo de ano. E, basicamente, o primeiro tempo do Santos foi menos mal do que dos outros, mas ainda assim não conseguia ter efetividade. O meio campo do Santos parecia destruído, o Rincon estava legal, para mim foi o melhor em campo, já adiantando, mas o Pituca não tem feito nada, não fez nada, não tem feito nada desde a Série B do ano passado. O Pituca está muito abaixo, difícil saber o motivo também, porque aparentemente ele gostava muito do Carille, mas nem no Carille ele estava jogando bem. E qual a desculpa pro Caixinha agora? Ele desaprendeu a jogar depois de pouco tempo? Porque no Paulista, mesmo oscilando, o Pituca jogou bem, no Paulista do ano passado. E depois disso ele desaprendeu totalmente, mesmo jogando numa liga inferior, que era a Série B, e mesmo voltando a jogar o Paulista agora. Não sei se é uma questão psicológica, mas se o Pituca não vem a campo para falar, não tem como a gente adivinhar esse tipo de coisa. O ataque também estava complicado. O Léo Godoy de ponta. O Léo Godoy por si só, seja de ponta, de lateral, de onde colocar ele é horroroso, é ridículo. E ele não consegue fazer nada. O Guilherme tentava ali, ajudava bastante, tudo, mas também sem muita efetividade. E o Tiquinho, você vê que ele tava sofrendo ali, porque o Tiquinho é aquele cara que sai mais da área, ele vem ajudar a buscar a bola, ele tenta um passe, tenta alguma coisa, tenta fazer alguma abertura ali, mas mesmo assim ele não consegue fazer sozinho. E vale ressaltar que o Tiquinho já tem 33 anos. E eu achei surpreendente, na verdade, ele conseguir ter o fôlego para ficar o jogo todo. Eu não sei o quanto isso vai afetar ele no próximo jogo que é contra o São Paulo, que é um clássico, se ele vai conseguir ficar os 90 minutos lá também. Mas era um dos poucos caras que teve que tinha inteligência. Ele, obviamente, não está no ápice físico dele, né? Ele já está naquela fase de carreira que ele vai manter o nível e ir caindo aos poucos, mesmo ainda sendo um bom jogador. Mas estava complicado. Ele não consegue se virar sozinho nesse campo, nesse meio campo. Ainda mais com o Soteldo meio sumido, principalmente no primeiro tempo. O Santos vai para o intervalo e tem a substituição do Vinícius Lira no lugar do Souza. O Souza saiu sentindo, o que me preocupa um pouco. O Escobar estava fora desse jogo por conta de também ter sentido uma dor na coxa. A gente não sabendo o estado exato dele, se ele ficou fora só desse jogo para não agravar ou se pode demorar mais tempo. E se o Souza também sentiu, o nosso lateral titular no próximo jogo vai ter que ser o Vinícius Lira, que é um menino de 17, 18 anos e que você vê que ainda tá nervoso, erra alguns lances ali. E não vou crucificar o menino, porque é a primeira vez ele jogando profissional, tava jogando a Copinha esses dias, subiu agora. E ainda mais esse time completamente desarrumado. Não dá pra culpar o moleque. Caso ele jogue mal, mas tem que ser apontado algumas coisas, principalmente o nervosismo dele em alguns momentos, errando alguns passes bestas, falhando, não lembro se no segundo ou no terceiro gol, que o cara que pula de cabeça para fazer o gol tem uma falha meio que geral ali da zaga entre o Luan Pérez e o Zé Ivaldo, que nenhum dos dois pula ali, tipo, os dois ficam olhando para a bola de novo, ao invés de acompanhar os jogadores que estavam atrás, e o jogador que estava marcado pelo Vinícius Lira acaba pulando fazendo gol. O Vinícius Lira só acompanha na corrida, mas não acompanha na hora do pulo, ou tenta impedir de alguma forma. Mas como eu disse, não vou crucificar o menino, porque é o primeiro jogo dele no profissional. Os primeiros 45 minutos dele no profissional. Quem tem que estar dando essa cobertura melhor e ajudando a restringir qualquer chance de gol é o Luan Pérez e o Zé Ivaldo. E no segundo tempo o Santos consegue fazer o gol mais uma vez no Guilherme, numa falha ridícula do Léo Godoy, que o Soteldo acha um bom passe para o Léo Godoy, o Soteldo que estava bem desaparecido e bem abaixo no jogo, ele acha o passe perfeito na medida para o Léo Godoy. O Léo Godoy se embaralha com a jogada, e aí a gente tem a sorte que o goleiro do São Bernardo acaba dando meio que um tapa assim, a bola acaba sobrando no Guilherme, ele chuta e faz o gol. Se o Guilherme não tivesse feito, ou se algum jogador do São Bernardo tivesse afastado, teria ficado muito feio pro Léo Godoy, mais feio do que já tá ficando em tudo. Pra mim já 5 jogos, você já pode colocar que ele não pode mais vestir a camisa do Santos. Não existe hipótese nisso. E eu vou reforçar isso quando eu for falar do Caixinha, porque a insistência do Caixinha em algumas coisas tá me incomodando bastante. E ao mesmo tempo que a gente fala e pode desconfiar que o time não esteja cumprindo a ideia dele e por isso talvez não esteja dando melhor, tem que se questionar algumas escolhas do Caixinha, principalmente o Léo Godoy 100% titular e não sai e fica como lateral e fica como ponta e ele simplesmente não é substituído.
Hoje o Caixinha morreu com uma substituição, mesmo tendo uma Godoy horrível durante o jogo. E aí depois desse gol, que o Santos tinha voltado melhor para o segundo tempo, o São Bernardo acaba fazendo um gol, né, em mais uma falha. Acabou que eu nem anotei aqui qual foi a falha qual foi o minuto exato, mas acho que foi justamente nesse momento que o Vinícius Lira só acompanha o jogador na corrida e acaba não pulando. O Zé Ivaldo e o Luan Pérez também acabam dando mole de não dar uma ajuda ali. O Santos toma um gol de empate. Depois disso o jogo acaba ficando meio morno, fica aquele jogo bem feio que nem já estava no primeiro tempo de se assistir. Algumas horas o Santos vinha um pouco melhor, outras horas o São Bernardo vinha um pouco melhor, mas nada muito atrativo. E aí depois tem o segundo gol do São Bernardo, que eu também não anotei aqui o minuto, eu já tava puto. Depois do gol do empate eu já tava puto. Depois dos outros dois eu fiquei mais puto ainda. E aí tem o segundo gol do São Bernardo, o Santos continua sem fazer muita coisa no ataque, no jogo em geral. E aí tem o terceiro gol do São Bernardo para cair, para fechar o caixão logo com o jogador do São Bernardo cortando o Schmidt de um jeito feio, o Schmidt lento. Outro que parece que desaprendeu também, parece que tá com uma vontade depois que o Carille saiu. E que até foi uma apuração de alguns setoristas aí que tinha algumas pessoas, alguns jogadores meio chateados com algumas questões, e o Schmidt era uma delas desde a saída do Carille até a não utilização do Gil. E o Schmidt parece que só vai ladeira abaixo. E assim encerra São Bernardo 3, Santos 1. Jogador a jogador bem rápido, porque esse tipo de jogo só me dá raiva. O Brasão, como eu disse, fora daquele primeiro gol que foi anulado, então dá pra deixar passar, mas foi um bagulho meio feio. Ele salva uma depois cara a cara, saindo do gol, saindo rasteiro, consegue evitar o gol, mas depois acaba tomando 3. Não tem como elogiar muito o goleiro que toma 3 gols. O terceiro gol, na verdade, os outros dois eu acho que não dá pra culpar tanto ele, principalmente pela questão de bola aérea, porque a gente sabe que o Brasão é um goleiro que sai na bola aérea, mas parece que ele tem saído um pouco menos. E eu não sei se isso é algo do treino do Caixinha, que de repente está tentando fazer com que os zagueiros saiam mais para evitar esse tipo de coisa, ou se é um nervosismo do Brasão que não está conseguindo. E no terceiro gol, que tem o chute do jogador de São Bernardo, eu achei que talvez ele conseguisse pegar. Foi um chute meio forte, mas eu achei que ele poderia pegar, mas também não acho que foi uma falha. Então o Brasão assim foi bem, mais ou menos, salvou uma ali, tomou um gol feio no gol anulado, tomou outros 3 gols, então, que nem eu falei em outros vídeos, não dá pra esperar que o Brasão faça milagre em todo o jogo, mas também, né, é bom que ele faça de vez em quando. Ele fez os primeiros jogos, mas depois não conseguiu repetir. Então o Brasão eu coloco na nota 5 porque ainda conseguiu salvar. Se não fosse isso, pra mim era uma nota 3 e pouco, uma nota 4, tava bem abaixo. Sherman é esforçado, mas ainda assim tem errado bastante. Que nem eu já falei em outros vídeos, o lado direito do Santos é uma situação bem preocupante, tanto a lateral quanto o ponta. Para mim são posições que o Santos tem que contratar. Não tem ninguém à altura nesse momento. Na lateral você tem o Sherman, que é esforçado, mas que erra, e que na minha visão realmente não tinha que ser o titular, ele tinha que ser o reserva, para ir pegando mais estilo do Caixinha e se adaptando mais, porque é um moleque da base e tem potencial de venda. Teve uma... Não sei se chegou a ser uma proposta oficial, mas uma sondagem da Premier League, teve, eu acho que algum time oferecendo 7 ou 9 milhões de euros nele. Se essa opção aparecesse hoje, talvez fosse bom vender. Mas eu ainda acho que ele não é o ideal de titular. O Godoy piorou, vou falar dele mais pra frente. E o Aderlan, mesmo voltando no meio do ano, duvido que vai conseguir resolver a lateral direita. Então é uma posição que o Santos deveria ir atrás. Assim como o zagueiro. Porque o Zé Ivaldo hoje... Eu vi muita gente criticando o Zé Ivaldo, falando que ele foi o pior da partida. Eu não achei que ele foi o pior. Ele não foi o pior nem da zaga. O pior da zaga foi o Luan Pérez. Mas, assim, não dá pra esperar que o Zé Ivaldo vá fazer passes excelentes, passes em profundidade na bola rasteira, que ele vá ser um exímio em muitas coisas. Pra mim, eu esperava do Zé Ivaldo 2 coisas. Que era combatividade, que é jogo de corpo, chegar no carrinho, rebater bola, que é isso, e jogo aéreo. Nessa questão de jogo de corpo, de dividida e tudo, ele tá fazendo o papel dele. O problema é no jogo aéreo, que o Santos como um todo tem falhado. Então, isso é preocupante, mas pra mim o Zé Ivaldo ainda fica ali numa nota 5,
Mas para mim o pior da zaga foi o Luan Pérez, para mim a nota 4 ali. O Luan Pérez, mesma coisa que eu já falei em outros jogos também. Ele é bom no passe e ele é bom na saída de bola. Ele não é um cara rápido e ele também nunca foi um cara muito bom na bola aérea desde sempre. Então, teoricamente, o Zé Ivaldo tinha que cobrir isso nele. Só que o Zé Ivaldo não tá conseguindo, o resto do time do Santos também não. Porque seja no escanteio, seja na falta, seja num cruzamento, uma jogada com a bola em movimento, o Santos simplesmente tá defasando na bola parada e o Luan Pérez também não tá conseguindo fazer nada e não tá ajudando muita coisa, tá se dando mal. Tomou aquele mesmo gol anulado no primeiro tempo, também tomou a bola nas costas dele, que o Zé Ivaldo tem que vir tentar cobrir o jogador, porque o Luan Pérez, mesmo estando paralelo ao jogador, não consegue correr ao mesmo tempo. Então é preocupante, o Luan Pérez para mim foi o pior. Souza para mim foi bem, se apresenta bastante, é um jogador, você vê que tem mais habilidade, mais raça, acabou saindo no primeiro tempo, no intervalo na verdade, ele ia sair no final do primeiro tempo, mas ele acabou segurando para o Caxias não queimar uma parada, e acabou que não adiantou nada, porque o Caxias não morreu com a substituição. Mas o Souza pra mim foi bem, não vou culpar o menino. Pra mim é nota 6, tá regular, jogando dentro do que ele pode, principalmente dentro desse time. Pra mim o Rincon foi o melhor, facilmente, desarmou o que podia, tentava lançamento, tentava passe, tentando meio que organizar esse time maluco do Santos. E no que ele pôde fez bem, deu uma aula pro Pituca de disposição. O cara com 36 anos, o Pituca com 31, 32, e ainda correu mais que o Pituca, tanto que ficou até o final do jogo. Foi bem, pra mim foi o melhor em campo, pra mim, mesmo com o Santos tendo uma atuação ruim, principalmente defensivamente, pra mim ainda é nota 7, porque ele fez o que ele podia. Pituca morto, tá abaixo, como eu falei, a situação do Pituca é preocupante. No mundo ideal, chegando o Arthur, por exemplo, ou o Zé Rafael, o Pituca pra mim tem que ir pra reserva, mas sem nem pensar duas vezes. Se não vier esses dois, quer dizer, o Zé Rafael já tá aí, mas se não vier o Arthur, se não vier um outro volante, desses que estão sendo especulados, o Santos tem que ir atrás do primeiro volante. Vai lá no Thiago Maia de novo, tenta resolver alguma coisa, não sei. Mas de primeiro volante, o Santos tá. De primeiro volante não, perdão. Na verdade, essa função que o Caixinha quer, o Zé Rafael, que provavelmente vai ser segundo homem de meio de campo, quem tá fazendo agora é o Pituca. Então, teoricamente, o Pituca poderia ser reserva e o Zé Rafael titular. Só que o Zé Rafael, ele não vai poder jogar o Paulista porque ele já foi inscrito pelo Palmeiras. Então, mesmo que o Zé Rafael já esteja aí, ficar com o Pituca até o final do Campeonato Paulista é um problema. O que também é preocupante do Santos. Ou não contrata ninguém e deixa o Pituca aí sem fazer nada, praticamente um a menos em campo, ou vai atrás de alguém e contratar outro. Só que aí provavelmente vai ser esse outro jogador aí, o Zé Rafael, disputando posição, e o Pituca vai ser, sei lá, segundo, terceiro reserva, não sei. Seja de primeira, seja de segundo volante. A situação do Pituca tá bem complicada, pra ser bem sincero. Pra mim, a nota 4, errou tudo que tentou. O Soteldo tava bem abaixo hoje. Eu ainda dou uma nota 6 para ele por conta da assistência, que foi um passe na medida, mas ainda assim estava abaixo, parecia que estava meio sem confiança, estava errando uns passes ali meio bestas, não estava conseguindo fazer o que o Soteldo normalmente faz. E um a um dele também estava meio complicado, sofreu bastante falta também. Ele arranjou acho que um ou dois cartões para os jogadores do São Bernardo, mas estava meio abaixo hoje, mas por conta da assistência ainda deixo com nota 6. Soteldo. O Guilherme também, no primeiro tempo foi bem abaixo, tá, assim como o Soteldo, o time todo na real, mas estava abaixo, não estava conseguindo muita coisa, mas no segundo tempo eu acho que ele deu uma melhorada, conseguiu fazer o gol no passe do Soteldo e na falha do Léo Godoy, que acabou resultando no gol. Mas o Guilherme foi bem, é o artilheiro do Santos. O Santos tem 5 gols em 5 jogos e os 5 são do Guilherme. Então, é quem está salvando a gente, não tem como criticar muito, para mim a nota 7 por conta do gol. Se não fosse o gol, provavelmente colocaria na nota 5. Chiquinho foi o que eu falei, é inteligente, mas a bola não chega nele, então ele tem que tentar sair da área, tem que tentar fazer alguma movimentação para fazer a bola mais para frente, mais para perto da área, mas quando a bola chega na área, se ele veio aqui para tentar ajudar a construir a jogada, quando a bola chega na área ele não tá lá. E se ele fica na área ele não recebe a bola, porque o Santos não consegue construir nada. O Santos se resume em dar chutão. Se resume em Rincon, Luan Pérez e Zé Ivaldo dando chutão para frente e mais uma vez reforça que o time não está conseguindo cumprir a ideia do Caixinha. E aí você vê em vários momentos o Caixinha reclamando, falando para o time ir para frente para pressionar, mas parece que os jogadores ou esquecem, ou não estão muito afim, o que ressalta mais ainda a minha hipótese de que esse time não está comprando a ideia do Caixinha, ou ficou bolado com ele pelos comentários com o Soteldo, por não utilizar o Gil, pelos treinos de manhã,
Teve alguns setores que falaram que tem essa questão, que isso talvez esteja causando estranhamento ali nos jogadores. Um set desmentiu depois, falou que não era nada daquilo, então é difícil saber. Mas olhando o time em campo, é o que parece. Parece que os jogadores simplesmente não querem o Caixinha. Então é bem complicado. E o Léo Godoy, como eu disse, pra mim, acho que tá explicado porque ele realmente foi reserva do Madison no Atlético Paranaense. E me surpreende que ele tenha feito uma temporada tão boa quanto a que ele fez no Estudiantes. Quando eu fui pegar a histórico dele, tudo pra ver, me surpreendeu o fato de ele ter feito uma temporada tão boa e ser um jogador tão horrível quanto ele é no Santos. Normalmente, as anotações que eu faço aqui, eu coloco anotações pequenas. Tipo, algum lance que o cara errou ou acertou que foi muito crucial, ou como tá o desempenho geral. O do Léo Godoy tá escrito: errou tudo, burro, marca jogador errado, sorte e um gol. Foi isso. É maluco, cara. O Léo Godoy, ele erra, se ele fica de lateral, ele não defende, se ele fica de ponta, ele não ataca, ele não cruza bem. E o Caixinha insiste nele, eu não faço ideia do porquê, tá ligado? Não faz o menor sentido. O Léo Godoy, pra mim, não pode mais vestir a camisa do Santos. Pode cortar um beijo junto com o Lucas Braga, com o Wendel, com o Rainer. De repente devolve ele logo pro... É que não dá pra devolver, porque se devolver ele pro Atlético Paranaense, a segunda opção é o Rainer, que também não pode vestir a camisa do Santos. Então só ressalto de novo, contrata um lateral, pelo amor de Deus. Esse time não dá. E foi basicamente isso. Os outros que entraram no segundo tempo foi o Luca no lugar do Sherman, foi bem. Acabou ficando na ponta, no lugar do Léo Godoy. O Léo Godoy veio pra lateral. Então o Luca foi bem, ele acerta um chute no gol de um lance meio surpresa ali do Santos, que o goleiro fez uma defesa ali, mas pô, na hora seria o gol do 2-1, se eu não me engano. E, pô, teria ajudado bastante, talvez. E você vê que é um moleque bom, mas mesmo jogando fora de posição, eu ainda acho que ele ajuda mais que o Léo Godoy, tá ligado? É complicado. Schmidt no lugar do Pituca, como eu disse, dá para os dois darem as mãos assim e irem para um cemitério, a dupla de mortos. Não sei se tem algum filme que tem algum nome que possa fazer jus a isso, mas parece uma dupla de mortos. Tá uma maluquice o Pituca e o Schmidt. Parece que desaprenderam a jogar depois que o Pituca menos, né, porque já desaprendeu desde o Paulista, mas parece que depois que o Carille saiu, eles realmente falam: não, vamos parar de jogar? Vamos. É isso então. É surreal. E o Bom Tempo no lugar do Soteldo tentou muito ali, tentou ajudar. Ele apareceu toda hora ali, principalmente fazendo um facão ali para tentar pegar a bola perto da linha de fundo para tentar cruzar para a área. Foi a última substituição, entrou em cima perto do final do jogo, mas ainda assim no que ele podia, ele foi participativo. E foi isso. Esse jogo foi horroroso. A situação do Santos está bem preocupante. Por sorte, ainda é vice no grupo, porque o Guarani conseguiu perder para o Mirassol. E é louco que o Mirassol, se não me engano, tem 4 vitórias e uma derrota no Paulista, e a derrota foi pro Santos, justamente naquele primeiro jogo que o time conseguiu fazer a ideia do Caixinha valer a pena. Mas a situação do Santos é preocupante. Eu não sei como tá a tabela geral ainda, até porque a rodada do Paulista não acabou, mas o Santos está se dando bem nesse momento, porque o Bragantino aparentemente também esqueceu como se joga a bola, e a Portuguesa também, no grupo do Santos, estão os dois abaixo. E aparentemente é isso que está salvando o Santos. O Velo Clube, eu não lembro do resultado, eu cheguei a ver o highlight, eu acho que empatou, se eu não me engano. Mas o Santos aí tá complicada a situação, né, na parte de baixo da tabela do Paulista. O rebaixamento é algo preocupante, é algo realmente preocupante nesse momento. E a minha principal preocupação nesse momento é os próximos 3 dias. Porque na quinta talvez tenha a assinatura do contrato do Neymar. Na sexta o Neymar vai ser apresentado. E no sábado é Santos e São Paulo. São Paulo que tá embalado, que tá melhor. E que se fosse para chutar, eu já espero uma goleada. Sendo bem sincero, não vejo esse Santos conseguindo sequer empatar. E com sorte vai perder de pouco do São Paulo. É uma situação bem, bem preocupante.